Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar. E hoje nós vamos analisar de forma técnica e objetiva uma prensa mecânica excêntrica e uma prensa hidráulica sob a ótica da nossa norma NR12 aplicada na prática. Vocês bem sabem que prensas elas estão entre as máquinas com maior índice de acidentes graves, que tem muitas vezes colocado profissionais em ambientes de mutilação, em ambientes de lesões permanentes. Então, a nossa estrutura é justamente colocar essa prensa mecânica em uma análise técnica sobre o contexto da nossa NR12 em si. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são todos os itens de segurança obrigatórios, como eles devem funcionar, quais normas estão por trás dessas exigências técnicas e em que situações uma prensa não pode ser considerada conforme, mesmo tendo cortina de luz ou comando bimanual. Tudo isso, pessoal, é para colocar a nossa prensa, e aí nós vamos começar a fazer análise dela aqui, de analisar no nosso contexto como um engenheiro, como um profissional na área de analisar máquinas e ao final emitir, enfim, uma RT daquela estrutura que vai atender os requisitos integrais da NR12 em si. Então aqui está a nossa prensa excêntrica, aqui a nossa prensa hidráulica em si, e a partir disso nós vamos começar a fazer análise técnica de todos os itens que compõem essa estrutura das duas nossas máquinas em si. Então vamos lá, pessoal. O primeiro grande ponto que nós precisamos atentar é a caracterização da máquina e a apreciação de riscos. Você bem lembra que não adianta só eu ter o conhecimento sobre a NR12 em si, mas não saber atuar nela. Então, as prensas mecânicas, aí independe, a excêntrica ou hidráulica, elas são enquadradas como máquinas de alto risco em si. E por que isso, pessoal? Porque elas estão combinando o movimento vertical rápido e repetitivo, elevada força de prensagem, zonas de esmagamento com acesso que é frequente do operador em si, ou seja, aquela pessoa que está trabalhando na máquina, operando ela. Tem energia mecânica, que aí envolve o volante e o excêntrico ou a hidráulica acumulada em si. Também tem, pessoal, interação constante durante a operação. Se eu tenho um setup, troca de ferramenta, limpeza, manutenção, reparo, tudo que for necessário para colocar essa máquina em operação em qualquer tipo de empresa em si que tenha esse contexto. E aí o que nós temos, pessoal? Andando um pouquinho mais aqui, a NR12 ela vai estabelecer que nenhuma medida de proteção pode ser definida sem a realização de uma prévia apreciação de riscos conforme a BNT-NBR ISO 12100, pessoal. Então, o primeiro grande ponto aqui que nós precisamos entender é que quando eu estiver fazendo uma estrutura de medida de proteção para apreciar o risco, eu preciso atentar à norma ISO 12100. Esse é o carro-chefe em todos os cursos que eu trabalho, nas estruturas de laudos técnicos para máquinas. Esta é a grande norma que nós precisamos conhecer. Por uma questão lógica, a NR12 ela é uma norma que você tem que ter o conhecimento, mas você precisa avançar também para 12.100. Por quê, pessoal? Porque a 12.100 ela vai dizer todas as fases do ciclo de vida da máquina, da operação, da limpeza, do setup, da manutenção, a frequência, duração e natureza da exposição ao perigo, ou seja, quanto tempo que o operador atua naquela máquina em si, qual é a possibilidade de falha humana previsível, qual a severidade do dano e possibilidade de evitar esse perigo em si. E outro ponto também, pessoal, a apreciação de riscos, e aí eu quero ir deixando, eu sempre vou marcando em amarelo, pessoal, porque eu vejo que isso aqui é sempre importante, muitas vezes tem algumas questões que alguns profissionais às vezes não tratam ou tratam de uma forma muito superficial, e o nosso objetivo com esse vídeo é apresentar essa estrutura técnica de uma forma abrangente e de uma forma segura que dê suporte técnico para as pessoas que estão atuando como engenheiro, como um profissional, como um perito, como um profissional de SST para fazer a sua adequação. Não necessariamente como um profissional contratado, mas como um profissional dentro da empresa também. E aí, pessoal,
retornando aqui, essa apreciação de riscos, ela justifica categoria de segurança, tipo de proteção, arquitetura do sistema de comando e nível de redundância. Tá? Quais são as normas? A NR12 e a 12100. Tá? Então esse é o primeiro grande ponto que nós precisamos ter para conhecer a nossa questão da nossa prensa. O segundo ponto de importância, pessoal, é a proteção da zona de prensagem, ou seja, da zona de esmagamento em si. Tá? Então eu preciso entender esse ponto aqui. O que é a zona de prensagem, pessoal? Ela é classificada como a zona de perigo crítico. Por quê? Porque ela tem um esmagamento, pode ter amputação, pode ter lesões graves, lesões fatais em si. Então tudo isso aqui, pessoal, ela nos leva a uma zona de perigo crítica, tá? A partir disso, então a NR12 ela vai... Se você já fez a leitura da NR12, sabe muito bem que ela exige o acesso à zona de prensagem em si, ele deve ser impedido, controlado ou interrompido automaticamente por meio de medida de proteção adequada e confiável. E aí o que nós temos de medida para essas estruturas, pessoal? Aqui eu coloco alguns elementos importantes que é, o primeiro deles é a cortina de luz de segurança. Tá? Então a cortina de luz, o que ela deve? Ser um dispositivo de segurança certificado. Tá? Não adianta eu colocar lá um sensor comum, que muitas vezes ele pode ser burlado de uma forma extremamente fácil aí pelo operador. Possuir nível de desempenho compatível com categoria 3 ou 4. Pessoal, não vou entrar nessas categorias aqui porque ela excede aqui a nossa questão, senão o vídeo ficaria muito longo em si, mas sempre lembrando, quando eu estou fazendo essa estrutura de categoria de análise de risco 2100, eu vou ter que selecionar a categoria 3 ou 4 em si. Tá? Não adianta pensar em outras categorias diferentes, a não ser 3 ou 4 em si. Estar posicionada conforme distância mínima de segurança. E aqui, pessoal, tem que ser calculada com base no tempo total de parada da máquina, ou seja, do SPM e também a parte de avaliação da operação, a avaliação do tipo de produto que está sendo utilizado naquela máquina em si, naquela prensa em si. Outro ponto, ela tem que estar integrada ao sistema de comando de segurança da prensa. Tá? Então, estou colocando lá a cortina de luz, elas têm que estar integrada nesse sistema em si. E um outro ponto, pessoal, a cortina de luz não é um acessório, tá? Mas ela é parte integrante de uma função de segurança, devendo ser validada como tal. Então, eu preciso, quando eu estou fazendo uma análise, colocar ela como um elemento importante em si. Segundo ponto, pessoal, 2.2, o comando bimanual, tá? O que ele é? Somente é permitido quando tecnicamente justificado pela apreciação de risco. Tá? Então eu posso também fazer, só que eu preciso fazer uma análise técnica. Não é para todas as máquinas em si, eu preciso fazer essa análise. Na verdade, pessoal, se for pensar, a maioria das prensas aí, dependendo quantas toneladas ela trabalha, você vai ter que colocar sim um comando bimanual em muitas empresas em si, a não ser aquelas empresas menores, muitas vezes que a prensa é de menor prensagem para tonelada em si, aí não é necessário, mas você vai ter que fazer essa análise em si. E ela deve impedir que o operador mantenha qualquer mão na zona de risco durante o ciclo, ou seja, o comando bimanual, pessoal, como eu já disse, é bimanual, tá? Não pode, e a NR12 é clara nisso, a questão da burla. Eu não posso de nenhuma forma tentar como operador, burlar o sistema e fazer, como o pessoal muitas vezes fazia, colocava o braço para apertar o bimanual em si. Não, eu preciso ter essa estrutura para que o operador mantenha qualquer mão fora da zona de risco em si. Tá? Então esse é o ponto importante aqui. E deve atender aos requisitos de sincronismo, o comando bimanual, anti-amarração e monitoramento contínuo. Tá? Então essa é uma estrutura importante aqui para colocar do comando bimanual em si. Um outro ponto ainda, pessoal, é proibida a utilização de comando bimanual associada aos pedais simples, tá? Pois essa combinação não elimina o risco de acesso à zona de prensagem em si. Tá? Então tem esses três elementos aqui de referência normativa. A ISO 13855 e a 13849 na parte 1.
Outro ponto importante, pessoal, proteções fixas e proteções móveis em partes perigosas adicionais em si. O ponto da NR12, ela não se limita somente à zona de prensagem, porque aqui nós, quando estamos fazendo uma apreciação de risco de uma máquina, trabalhando na NR12, o que nós precisamos ter, pessoal? Nós precisamos ter uma visão de toda a máquina em si, ou seja, nós precisamos ter uma visão sistêmica da máquina, enxergando ela como uma estrutura que está colocada em toda a máquina em si. Então, essa parte de colocação de proteções fixas e móveis, além da boca da prensa em si, o que eu preciso? Todas as partes móveis perigosas da prensa devem ser protegidas, incluindo, pessoal, volantes, correias, polias, engrenagem, eixos e também, pessoal, transmissões mecânicas, qualquer tipo de transmissão de força, transmissão mecânica, ela tem que ser totalmente isolada e o operador não pode, de nenhuma forma, ter acesso à transmissão mecânica e partes traseiras e laterais acessíveis, ou seja, todas elas eu tenho que bloquear nessa estrutura aqui também. Outra, eixos acessíveis protegidos, pessoal, também tem que pensar nessa estrutura. O que eu tenho, pessoal, de proteção aqui? Resistência mecânica compatível, não gerar novos riscos, ou seja, eu não posso colocar uma estrutura de proteção que gere um risco ao operador ou às pessoas que estão naquele ambiente operando outras máquinas em si, e elas devem ser fixas ou móveis, e aí conforme a necessidade de acesso. Isso que teria que se fazer uma análise, pessoal, para cada tipo de ambiente de operação para avaliar qual o fixo ou móvel em si, ou os dois, tá? Não permitir remoção sem o uso de ferramenta quando fixas, ou seja, lembrando, a NR12 coloca lá que eu preciso ter o uso de ferramenta para remover as proteções fixas em si. E requisitos construtivos, sempre lembrando, pessoal, as proteções com resistência mecânica, elas têm que ser adequadas em si. E eu tenho que usar proteções móveis, muitas vezes, no caso, intertravadas, tá? Só para não deixar isso de esquecer esses pontos aqui. Outro ponto também, pessoal, sistema de comando e controle relacionado à segurança, o SRP ou CS. Controle de segurança. Todas as funções de segurança da prensa, elas devem ser implementadas por um sistema que são de comando relacionado à segurança. Aí vem de novo a nossa categoria 3 ou 4, conforme determinado na APR, tá? A apreciação de risco em si. A arquitetura redundante, monitoramento contínuo de falhas e comportamento seguro em caso de falha, ou seja, o fail safe, falha segura em si, tá? Categoria 4, ela é exigida quando, pessoal? As falhas podem resultar em lesões graves ou fatais. O acesso à zona perigosa ele é frequente. Não existem medidas adicionais de mitigação. Então eu não consegui fazer, tive algum problema, a estrutura da planta empresarial ela é alocada em um espaço que eu tenho pouco espaço de manobra para o operador em si, para inserção de matéria-prima na prensa, para retirada dos objetos oriundos de produto acabado da prensa, então eu preciso trabalhar nessa estrutura, tá? Principalmente o acesso à zona perigosa, ela é frequente, tá? Então eu preciso, muitas vezes, você que trabalha nessa estrutura deve bem saber que em muitos dos casos eu prefiro particularmente colocar a categoria 4, tá? Porque não é uma questão de custo, mas é uma questão de segurança para ambas as partes. Quem são as ambas as partes, pessoal? Primeiro, o operador, tá? Esse é a primeira pessoa. A segunda pessoa é a pessoa jurídica. Ou seja, eu tenho a pessoa física, que é o bem mais precioso, que se tem é o operador. O segundo é a pessoa jurídica. Então, eu não posso simplesmente comprometer a pessoa jurídica também, colocando na categoria 3, fazendo uma redução em si, no momento que eu vou ter problemas nessa estrutura. Eu, como fazendo essa análise, então você como profissional precisa se atentar nesse ponto. É preferível fazer uma estrutura um pouquinho a mais de redundância, para que você tenha segurança jurídica para você também como profissional de não ter algum problema futuro. Então, categoria 4, na maioria dos casos,
a melhor decisão, o caminho mais aceito, mais adequado aí. E tem tecnologias aceitas, pessoal. CLP de segurança, os relés de segurança certificados, arquiteturas validadas conforme normas internacionais em si. Sempre lembrando que a automação não substitui, convencional não substitui a automação de segurança em si no contexto da máquina, tá? Seguindo, pessoal, um outro ponto aqui importante é o sistema hidráulico seguro. Por exemplo, no caso das prensas que são hidráulicas em si. O que nós temos, pessoal? Nas prensas hidráulicas, ela tem um pouquinho de medidas específicas, um pouco diferente da excêntrica em si, tá? O que tem? Queda inesperada do martelo, talvez seja uma das principais pontos de falha em si. O segundo grande ponto, falhas da válvula e liberação de energia hidráulica residual. Esse item, pessoal, hidráulica residual, muitas vezes você está operando e ela fica com um gatilho de energia. Você já deve ter visto isso para quem trabalha, quem opera nisso. E aí o que acontece, pessoal? Essa energia hidráulica residual, ela vem e atua de uma forma que muitas vezes ela causa um acidente ou uma amputação ou um acidente fatal no operador. Então eu preciso ter muita cautela quando eu estou utilizando essa estrutura de sistema hidráulico aqui. Por quê, pessoal? Um dos itens, válvula dupla monitorada. Então eu posso, ou na verdade eu devo possuir duas válvulas em série, monitoramento de posição, ou seja, uma alimentação estilo feedback, tá? Detecção de falha em qualquer válvula e bloqueio da operação em caso de falha detectada em si. Esse uso de válvula, pessoal, dupla, sem monitoramento, não atende aos requisitos da categoria 3 ou 4, tá? Ou seja, aquele sem monitoramento em si. Então, eu preciso ficar atento nessa minha estrutura em si. Então, deixo aqui os requisitos normativos para que você possa referenciar lá no seu material técnico e fazer a sua consulta em si. 6. Medição, validação e monitoramento do tempo de parada, pessoal, o SPM. O tempo de parada da prensa é um elemento extremamente crítico. Por quê? Porque ele vai relacionar diretamente à cortina de luz, ou seja, o posicionamento dela. Quando eu estou fazendo a estruturação, eu preciso avaliar esse ponto de alocação, onde que vai ser colocada a cortina, e a eficácia das medidas de proteção. Só que tem o seguinte, pessoal, a NR12 ela exige que o SPM ele seja medido em condição real de operação, tá? Então eu preciso, não adianta, pessoal, fazer recomendação via laudo sem ter essa estrutura de condição real de operação. Então eu preciso fazer essa minha análise técnica, ir no ambiente e fazer essa avaliação. Ele precisa ser documentado, seja reavaliado periodicamente e após qualquer manutenção, troca de ferramentas e ajustes mecânicos. E também quando você faz uma readequação do processo produtivo. Lembra que a NR12 coloca isso, inclusive, como capacitação. Então, reavaliado. Aqui as empresas, pessoal, fica uma chamada às empresas também que qualquer estrutura, modificação do processo produtivo, retirada para reparo, inspeção, manutenção, troca de ferramental, ajustes em geral, eu preciso fazer uma reavaliação em si. Inclusive, muitas vezes tem empresas que têm laudos de apreciação de risco e não existe laudo eterno, pessoal, tá? Essa é uma questão importante. Não existe apreciação de risco eterna, ela existe a apreciação de risco naquele momento que, por lógico, quando é feita a avaliação e sob aquelas condições de escopo do laudo, tá? Então isso é muito importante, eu ter claro essa estrutura. Agora a sua empresa, por exemplo, fez uma realocação, mudou o layout industrial, tá? Reorganizou máquinas, reorganizou o ciclo produtivo, toda a gestão de operação foi modificada. Faço várias manutenções, não há problema de fazer manutenção preventiva. A NR12 quer que você faça manutenção preventiva. Faz troca de ferramental, vários ajustes mecânicos, reparos. O seu laudo de apreciação de risco já caiu há muito tempo. Tá? Então, por quê? Porque quando foi feito o laudo, o que aconteceu? O profissional legalmente habilitado, ele avaliou a condição que estava naquele momento, em loco, naquele ponto, não futuramente.
Tá? Então, o profissional não sabe o que está acontecendo na empresa em si. Tá? Então, você tem que ter, como gestor, essa dica muito clara aqui, pessoal. Então, por isso, dessa estrutura desses vídeos aqui, para você atentar a esse ponto. Lembrando, é vedado o uso de valores teóricos ou de catálogo nessas estruturas. Lembrando das referências normativas aqui, você pode consultar diretamente lá nas normas. Sétimo ponto, pessoal, botão de emergência, rearme e prevenção de partida inesperada. Extremamente importante, pessoal. Principalmente a partida inesperada em si. Então, botões de emergência, pessoal, devem ser do tipo cogumelo, por uma questão, permanecer travados após acionamento e provocar parada imediata do movimento perigoso. E, claro, ele tem o tempo mínimo de acionamento dele, mas se tem que o acionamento do botão de emergência do tipo cogumelo, ele tem que ser imediato do movimento de perigo, livre, sempre lembrando, pessoal, livre de qualquer tipo de estrutura ou carcaça metálica ou gradil de proteção. O botão de emergência ele tem que ser livre de qualquer item e não pode ser ter um acionamento dele dependendo de um outro tipo de botão. Tá? O botão de emergência ele tem que prevalecer sobre qualquer tipo de botão na máquina. Tá? Isso aqui é importante, pessoal. Segundo, rearme seguro e partida inesperada. O rearme deve ser manual, tem que ser consciente, tá? Ou seja, ele tem que ser executado pelo operador ou pessoa habilitada para aquilo. Tá? Em muitas vezes, caso de substituição de operador, pessoa que seja capacitada. Tá? Então, tem que ser manual consciente em si, realizado fora da zona de risco, por uma questão lógica, e impedir partida automática após o retorno de energia. Então, eu não posso simplesmente acionar a parte de energia e a máquina já sair funcionando, pessoal. Tá? Ela não pode ter essa estrutura. Tem que ter muito cuidado nesse ponto. E é proibido qualquer tipo de rearme automático. Então, já coloco aqui, o rearme deve ser manual, pessoal, tá? É proibido qualquer tipo de rearme automático em si. Fica essa questão, pessoal. Já peguei prensa aí que, a questão, eu ligava a prensa, questão de fonte de energia e já tinha lá a estrutura de rearme automático. A prensa já começava a funcionar. Não é bem assim, pessoal, tá? Não é bem assim. E um outro ponto importante é o bloqueio e etiquetagem, ou as estações de loto. Muitas empresas, pessoal, negligenciam fortemente as estações de loto. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes ela não sabe o que é o loto, tá? Então, pessoal, loto é lockout e tagout, ou seja, eu preciso identificar desde o início do meu trabalho eu estou fazendo uma inspeção, reparo, manutenção, o que for na máquina, então eu preciso bloquear totalmente qualquer tipo de acesso à máquina até a parte que eu finalizei o meu trabalho. Tá? Então eu vou lá e retiro o meu bloqueio e etiquetagem. Agora, se tem um outro profissional que bloqueou e etiquetou, eu deixo do profissional, pessoal. Então, eu não vou lá e tiro também do outro profissional em si. Então você vai ter que ter cuidado nisso aqui, tá? É muito importante ter esse cuidado. Então, a prensa, pessoal, deve possuir procedimentos formais de bloqueio e etiquetagem de energia elétrica, energia mecânica, energia hidráulica, energia residual. E se coloca também, pessoal, uma questão de procedimentos de construção, tá? Por exemplo, construção, o que quer dizer? Muitas vezes ela fica um pouquinho longe e aí eu tenho um obstáculo, tenho uma parede, tenho alguma prateleira, alguma coisa que está ali e que muitas vezes não deveria. Então, aspectos construtivos do ambiente, então construtivos na área de engenharia civil mesmo, pessoal, tá? De instalação e industrial. Então, além da elétrica, mecânica, hidráulica e residual, eu preciso ter essa parte aqui. E esses procedimentos são obrigatórios pessoal, antes, durante e depois, pessoal. Tá? Antes, que eu preciso fazer isso, durante toda a minha estrutura e depois. Então, fechei o meu trabalho, a minha parte está tudo 100%, aí eu vou lá e faço a retirada de manutenção, de ajuste, de limpeza e intervenções não rotineiras na máquina, pessoal. E aí tem também, só lembrando, quando eu estou trabalhando nisso, também entra a NR10, então, tá? Que é a parte de elétrica aí.
9, treinamento dos trabalhadores, pessoal, a capacitação. Então a NR12, ela vai exigir treinamento específico, que aborde no mínimo, isso aqui é o mínimo, pessoal, tá? Não é o máximo, muitas vezes se tem, mas se eu cumprir esses pontos na capacitação, de 8 horas, então já está tudo certo, não preciso mais, pessoal. Na verdade, este é um pensamento errado, porque quando você faz a modificação do processo produtivo, ou quando tem contratado um novo operador, ou quando muda, enfim, o rodízio de operadores, e ele vai atuar pela primeira vez naquela máquina, na prensa, aqui no caso, ele precisa ter capacitação, tá? Então, você precisa, como gestor, ter essa estrutura colocada no seu roteiro de treinamento, o RH também, pessoal. Então, tem os riscos da prensa, funcionamento das proteções, procedimentos seguros de operação, situações de emergência e limitações do operador em si. E, claro, outros itens a mais, pessoal, que são possíveis de colocar, principalmente cadeia de ajuda, o que se tem em situações de emergência e tudo mais, substituição do ferramental, como que eu faço toda a manutenção de limpeza, inspeção, reparo na máquina, então, para essas questões. Lembrando que essas partes, pessoal, de treinamento, elas têm que ser em português, tá? Em português, pessoal. Tá? Muitas vezes tem máquinas, o pessoal compra máquina lá da China e de outros países que vem em inglês aí, pessoal, não há problema nenhum nisso, só lembrando alguns requisitos dela, que eu não posso ter os catálogos, nada, em uma outra língua que não seja também traduzidos para português. Eu posso ter, por questão lógica, não há problema de ter um catálogo em inglês ou em mandarim, isso não há problema. O que eu preciso ter é também obrigatoriamente em português, pessoal, tá? Eu não preciso treinar o operador lá que saiba o inglês, ele precisa ter a questão do português na máquina, e qualquer referência ou ícone grudado na máquina que tem aderência na máquina tem que estar em português, pessoal. E isso é da NR12. Lembrando isso, pessoal, tá? Lembra desses pontos aí. O treinamento deve ser documentado e atualizado sempre que houver alterações na máquina ou no processo. Então, aqui documentado, pessoal. Eu preciso ter toda a documentação, eu preciso ter também a parte do o que foi treinado. A recomendação é que você imprima o material, todo ele, imprima, deixa lá no RH, tudo, lista de presença dos operadores, faça foto do antes, do depois, então tudo lá, porque pode se evitar aí, muitas vezes uma autuação, um apontamento de NR28 por um fiscal do trabalho, tá? Então, uma questão importante aí. Outro ponto, pessoal, sinalização e identificação de riscos. Item 10. Deve ser implementadas sinalizações de risco e identificação clara dos comandos e avisos visuais de segurança em todo o perímetro dessa máquina. Muitas vezes o pessoal pensa, mas é só na máquina. Não, eu tenho também, lembrando o título 2, aí, o layout do contexto industrial, também tem que fazer isso. Então, a sinalização de segurança, NR26 também, nessa nossa estrutura. Documentação técnica obrigatória, pessoal. A conformidade NR12 exige comprovação documental. Por isso que eu digo, pessoal, comprove documentalmente, coloque para as pessoas o material que foi usado na capacitação, as estruturas, faça fotografias, nome completo dos participantes, assinatura, listas em geral. Aqui, muitas vezes não é uma questão de burocracia, pessoal, é uma questão que a norma exige, tá? É a norma que exige, não é uma questão de burocracia. E ela serve, aquilo que eu digo, ela serve, por um lado, por lógico, para ter a comprovação perante a ANR, enfim, 12 em si, a ANR 28, mas também ter uma comprovação para a pessoa jurídica, para a empresa, e, enfim, atos futuros na Justiça do Trabalho, enfim, qualquer questão que possa eventualmente ocorrer com o operador daquela máquina. E aí se tem nessa comprovação documental, incluindo apreciação dos riscos, diagramas elétricos e hidráulicos atualizados,
especificação e validação do sistema de segurança, registros de SPM, procedimentos operacionais. Aqui as empresas, muitas vezes o operador faz anos trabalhando e ele não sabe nem o que é um procedimento operacional. Então elabore a instrução de trabalho, seu POP, procedimento operacional padrão, para aquela a máquina e instrução geral, registro dos treinamentos e a RT do responsável técnico. Isso aqui é importante, pessoal. Eu preciso ter a RT, anotação de responsável técnico do profissional legalmente habilitado. Profissional legalmente habilitado, tá, pessoal? Então, preciso ter essa estrutura aqui. Então, chegando ao final aqui, pessoal, uma observação final: uma prensa só pode ser considerada conforme quando todos esses requisitos são atendidos simultaneamente. Muitas vezes você tem na questão de laudos em si, essas estruturas, mas eu preciso ter todas elas identificadas, estruturadas e organizadas para que você tenha um impacto importante nessa estrutura de prensa em si. Então, pessoal, eu espero que nesse vídeo você tenha compreendido a importância dessa análise coletiva aqui que eu vou dialogando com você. Qualquer dúvida, deixe nos comentários as suas dúvidas em relação, coloque o que você gostaria também de ver, outros tipos de vídeos relacionados à ENR12 em si, maquinários em geral, para que nós possamos organizar outras séries de vídeos. Então, um grande abraço, pessoal, e segurança sempre!